Antônio Maria Araújo de Moraes. Antônio Maria é um pernambucano, nascido em 1921, né? Esse ano a gente comemora o centenário dele. O início do trabalho do Antônio Maria em Pernambuco foi na rádio. Basicamente a formação dele é de rádio, de radialista. Ele começou transmitindo jogos de futebol e logo se encantou pela rádio e, enfim, dali ele migrou para uma rádio no Ceará, Rádio Clube do Ceará, veio ao Rio de Janeiro com 19 anos e depois voltou ao Recife e depois veio definitivamente para o Rio de Janeiro. Já era também jornalista, então ele era um multimídia. Ele era um cara que ele era cronista, ele escreveu acho que nos principais jornais da sua época. Ele teve no Jornal Globo, ele escreveu Mesa de Pista, na Última Hora também ele tinha uma coluna, ele escreveu em vários jornais, ele trabalhou muito em rádio, ele foi durante algum tempo, se não me engano, foi Rádio Marink Veiga. Ele era o cast mais bem pago da Rádio Marink Veiga. Ele era um dos poucos que tinha um Cadillac, que na época era uma referência do que era ganhar dinheiro se fazendo rádio naquela época. Então, quando o advento da televisão começou, ele estava ali naquele início, ele escreveu para a televisão. O Chico Anísio é um que reverencia ele demais pela qualidade do trabalho dele, pelos textos que escrevia, pelo humor que ele apresentava nos seus textos. Ele é criador de programas como, por exemplo, originalmente o programa chamava Preto no Branco, mas os mais jovens vão talvez identificar por um programa na TVE que chamava Advogado do Diabo. Era um programa, uma luz toda escura, um foco só no entrevistado sentado numa cadeira, uma música tocando no fundo, uma música meio de suspense, e a voz do Sargentelli fazendo perguntas que convidados tinham mandado. Esse formato, que fez um sucesso absurdo com o nome de Advogado do Diabo na TVE, eu posso estar confundindo esse nome, mas eu acho que é esse o nome sim. Então ele foi esse cara multimídia que, além desse trabalho, ele também era compositor. Ele teve parceiros como Vinícius de Moraes, teve parceiro Ismael Neto, que fez com ele Valsa de uma Cidade. Os mais estudiosos e conhecedores reconhecem nele um pré-bossanovista. Ele tem linhas harmônicas nas suas canções e mesmo nas temáticas de algumas letras que se afinam muito com a ideia que mais na frente, né, a bossa nova veio trazer e implementar na música brasileira. Então, ele é para mim, um injustiçado nesse sentido, né? Tanto musical quanto também o lado dele cronista, porque ele é um literato de primeira grandeza, talvez como os cronistas, os contemporâneos dele, né? Rubem Braga, Sabino, Drummond, todos esses caras reconheciam nele uma escrita, né? Uma literatura muito potente. E essa literatura fica esquecida. Ele morre sem ter publicado nada que não fossem as coisas do jornal. E aí depois póstumamente, ele tem 2 livros de crônica lançados e só em 2004 é que o Joaquim Ferreira dos Santos, jornalista, vai escrever a biografia, lançar mais 2 livros de crônicas, misturando algumas inéditas com outras que já tinham sido publicadas nesses livros anteriores, e também publica o Diário do Antônio Maria, que foi um diário que ele escreveu durante muito pouco tempo, porque ele não tinha paciência nem tempo para isso. Durante 3 meses, eu acho, ele escreveu um diário, e esse diário é precioso, porque as coisas que ele não podia dizer nas crônicas, que não podiam ser publicadas, as coisas impublicáveis, muitas estão lá no diário, né? Então, ele foi uma grande figura do seu tempo, um grande homem da sua época, um homem que registrou a vida, o cotidiano da sua cidade, da sua gente, do seu povo de uma maneira muito especial, tanto nas canções quanto nas crônicas, né? E eu me apaixonei pela obra dele. Eu conhecia o Maria, cantor, compositor, porque minha mãe já tinha me apresentado. A minha mãe era uma apaixonada por música popular brasileira e eu conhecia Valsa de uma Cidade, Manhã de Carnaval, Ninguém Me Ama, conhecia todas essas canções.
Mas o cronista Antônio Maria, o homem das palavras, eu só fui conhecer em 1996, montando uma peça com Aderbal, Freire Filho, onde existia um personagem que era feito pelo Zé Maia, que era um apaixonado pelo Antônio Maria, um morador de Copacabana apaixonado pelo Maria, e que fazia citações do Antônio Maria ao longo da peça. E eu me encantei com aquilo, perguntei a Aderbal, onde é que tem esse material para a gente ler? E o Aderbal me deu 2 livros de crônica que tinham sido publicados, eu devorei imediatamente, me apaixonei, a minha alma colou na do Maria, eu me senti, parecia que aquelas palavras eram minhas. Eu falei, um dia eu ainda vou transformar isso num projeto de teatro. E aí, essa história demorou. Em 2004, com o lançamento do Joaquim Ferreira dos Santos, desse material todo, eu desenvolvi o projeto, coloquei ele em todos os editais de cultura que você possa imaginar, públicos e privados do Rio de Janeiro, nunca obtive nenhuma aprovação. E aí, isso em 2017, no final de 2017, eu falei, eu vou fazer sem dinheiro, eu vou juntar quem queira trabalhar comigo e vou fazer essa montagem, vou montar esse Antônio Maria, porque está na hora da gente ouvir Antônio Maria. E eu que só fiz te adorar, e de tanto te amar, penei mágoas sem fim. Hoje nem olho pra trás quando passas por mim. O Rio de Janeiro passou por mãos muito terríveis, né? E a gente perdeu muito da nossa autoestima, né? O carioca, que era um povo, né, tão alegre, foi ficando um povo entristecido e tal. Inclusive o Maria fala isso, quer dizer, referente à época dele, da época do Lacerda, mas ele fala de um Rio de Janeiro assim, né? Quem assistiu ao espetáculo na plataforma do YouTube da Associação de Funcionários do BNDES, aí vai lembrar que ele fala dessa cidade do Rio de Janeiro. Então, eu achava que aquela hora era a hora de falar sobre o Maria, montei o projeto, convidei a Inezinha para dirigir, Inês Viana, e aí o projeto está desde 2018 que ele existe, a gente não para. Agora mesmo eu estou em temporada no Teatro Petra Gold, no Leblon. Então, assim, a gente não parou mais e tem feito bastante. E eu fico muito feliz que no ano do centenário a gente possa ter prestado essa homenagem a esse grande cara, esse grande artista, esse representante, embora seja pernambucano, representante de um estilo, de um jeito carioca, muito, muito carioca de ser, né? Então eu fico feliz por isso e agradeço demais ao BNDES, à Associação de Funcionários do BNDES, primeiro pela criação desse projeto tão lindo, né? E depois por nos dar a honra de abrir esse novo módulo desse trabalho, desse projeto com o Maria. E eu espero muito que as pessoas assistam. Quero muito, eu, da minha parte, faço sempre divulgação e gostaria muito que as pessoas assistissem Antônio Maria. Eu acho que Antônio Maria é necessário. Eu acho que ele diz coisas essenciais sobre a vida, sobre amizade, sobre morte, sobre vida, sobre amor, sobre solidão. E eu acredito muito nas palavras dele, nas palavras que ele tão lindamente traduziu do sentimento humano, da vida. Eu diria que revejam e prestem atenção nos detalhes e anotem cada coisa e percebam que olhar interessante sobre a vida, por vezes humorado, por vezes ácido, por vezes triste, por vezes irônico, por vezes muito alegre, muito humano, muito verdadeiro com seu próprio sentimento. Maria não tinha restrições ao escrever, não tinha papas na língua, né, como se diz no ditado. Então, eu acho que tudo que eu gostaria de dizer para as pessoas, eu estou dizendo através desse espetáculo que vocês tão carinhosamente acolheram na plataforma de vocês, da Associação de Funcionários, a quem eu sou muito agradecido. Mas, para não ficar sem te dar uma resposta, eu vou dizer um texto do Maria, quase no final do espetáculo, que é um texto que ele fala, teoricamente ele estaria falando para a Maísa. A Maísa foi uma grande cantora, né? Enfim, uma mulher também extraordinária do seu tempo,
e ela tinha uma depressão muito forte, né? Ela tinha tendências suicidas, várias vezes ela tentou tomar remédios e coisa e tal, e aí tem um trecho lindo do espetáculo em que ele fala para ela sobre o desperdício dos suicídios e tal, e ele fala para ela que há muita coisa para ver, há muita coisa para amar. E aí ele diz para ela a seguinte frase, que é a frase com a qual eu vou encerrar. Abra uma janela da sua casa, a que dá para o mar ou para a montanha, procure o mundo e dê-se por perdida. Viva sem a nervosia de procurar-se a si mesma, porque cada um de nós é um perdido. Um ilustre perdido na humanidade vária e numerosa. Viva, que no fim dá certo. É o seu amigo Antônio Maria. Eu conhecia muito pouca coisa do Maria, né? O que eu conhecia do Maria eram algumas músicas das antigas, né? E eu descobri que o cara era multifacetado, né? Ele era, inclusive, um escritor de crônicas fantástico. Eu até comentei com o Cláudio, né, que a sensação que dá, eu fui ler algumas coisas dele, né, quando eu soube que ia passar a peça, e a sensação que dá é que você está batendo papo com ele no boteco, sentado no boteco, tamanha a fluidez do texto dele, assim, sabe? Uma coisa assim muito natural, né? E eu achei assim legal resgatar esse cara que estava lá, meio que esquecido, né? Eu acho importante, quantos e quantos devem existir, né? A gente é uma cultura muito rica, né? E muita gente boa está aí esquecida, né? E ele foi bom trazer esse resgate, falar do Maria. Eu entendo e preciso também agradecer, porque tive a oportunidade, e como estou tendo agora, de mostrar o meu trabalho para mais pessoas, né? Porque você acaba que você também, de alguma forma, facilita, né, para aquelas pessoas que não podem, especialmente por conta da pandemia, não quiseram ou não puderam sair ou vivenciar presencialmente o evento teatral. Você tem a oportunidade de mostrar para essas pessoas, né, de fazer isso abrir, quer dizer, isso é muito legal. E como ator eu perco o que para mim me é mais caro no teatro, que é essa relação de ator com plateia. Você ouve lá os comentários que as pessoas fizeram lá no YouTube, né, assistiram o vídeo e fizeram comentários, ok, legal, mas o fazer, a troca na hora, né, cada piada, cada texto, cada emoção de cada frase, como eu gosto de presenciar, isso não tenho presenciado. Eu tinha assistido essa peça no Sesc Copacabana, né, no primeiro ano que eles fizeram a estreia, e lembrei, né, porque o Claudinho é muito próximo, a gente já trabalhou juntos, ele estava trabalhando com a minha esposa também num espetáculo recente, e aí eu lembrei que essa peça tinha um tamanho bom, tinha uma temática excelente, porque o Antônio Maria é um carioca adotado, né, que veio para cá e virou mais carioca que muitos cariocas locais, né, porque ele escolheu ser carioca, né, outros só eram por imposição. E eu achei que tinha muito a ver até com o momento que a gente está passando, né, porque a nossa cidade está num rebuliço e ele fala de outras épocas importantes da cidade, para a parte musical. Então, achei que ia combinar bastante, né? E foi bom porque o espetáculo ficou muito bom, né? Essa versão de filmada, né? Como eles apresentaram. E ele não perdeu a sua essência em relação ao que eu tinha visto no espetáculo ao vivo. E eu acho que a gente está num momento, principalmente agora, em que a cultura está mais importante do que nunca, né? Até porque alguns setores atacam, né, artistas, atacam outras coisas e talvez porque elas sejam coisas que incomodem, né? Todos os momentos aí em que teve, né,
processos mais autoritários, muitos artistas foram caçados, muitas obras foram queimadas, destruídas, porque elas têm uma potência muito grande de transformar o mundo, né? A meu ver, normalmente para melhor. A arte é artigo de primeira necessidade, sabe? Já dizia, a música já dizia, né, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque a comida é para o corpo e a arte é para o espírito, né? Ainda mais assim, eu acho que nessa situação que nós estamos vivendo, né, atualmente, no mundo está vivendo, de isolamento social, mais que nunca a gente está vendo a importância da arte, né? A arte de uma forma geral.